Bom, para a gente falar de Segunda Guerra, a gente entende que teve uma primeira, que terminou mal resolvida, e algumas pendências deram origem ao segundo conflito. Bom, tudo começou a partir do Tratado de Versalhes, onde a Alemanha basicamente levou a culpa de tudo sozinha, sabe? Tudo eu, tudo eu. E isso gerou aquele rancorzinho no coração, sabe? O que deu espaço para o que é conhecido como o revanchismo alemão. A partir daí surge a figura do bigodinho, Adolf Hitler, disseminando o antissemitismo, que era basicamente o ódio e o preconceito contra os judeus. Então surgiu toda a questão do nazismo e da implantação da política do espaço vital, que era juntar todos de origem alemã em um único lugar, criando assim o pan-germanismo. E Hitler começou a conquistar territórios, todos que ele conseguia pegar, ele ia passando a mão, meio que para vingar tudo que a Alemanha tinha perdido com o fim da Primeira Guerra. E as grandes potências lançaram a política de apaziguamento. Bem, só para relembrar que a última guerra teria acontecido há apenas 20 anos atrás, ou seja, ninguém na Europa queria uma nova guerra. Por isso surgiu a política de apaziguamento. Como as demais potências temiam uma nova guerra, e temiam também o comunismo desse cara aqui, ó, Joseph Stalin, digamos que pegaram leve com Hitler e suas políticas maléficas de expansionismo e perseguição aos judeus. Isso ajudou o líder alemão Hitler então começa a rasgar o Tratado de Versalhes. Em 1934, a Alemanha começa a se rearmar. Em 1935, Mussolini invadiu a Etiópia e saiu das Ligas das Nações. Em 1938, a Alemanha invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia. E o resultado disso, o primeiro-ministro inglês, Chamberlain, foi à Alemanha conversar com Hitler e em 1938 assinaram o Tratado de Munique, no qual basicamente a Europa aceitava as anexações de Hitler, desde que ele prometesse, claro, parar por ali. É claro, o que não aconteceu. E lá se foi a Polônia, invadida também em setembro. E esse foi basicamente o resultado da política de apaziguamento feita pelos franceses e ingleses. Enfim, em 1938 a gente teve a Conferência de Munique entre a Alemanha, França, Inglaterra, etc. Mas afinal, o que foi a Conferência de Munique? A Conferência de Munique aconteceu em setembro de 1938, ou seja, há 82 anos atrás, liderado pelo líder Adolf Hitler. Nesse evento vai acontecer a reunião das principais lideranças da Europa: Inglaterra, França, Alemanha e Itália. O objetivo era definir a expansão territorial do Hitler para a região dos Sudetos, que pertenciam, naquela época até então, à Tchecoslováquia. A Conferência de Munique acaba entrando para a história com o apelido chamado de Política do Apaziguamento, que a Política do Apaziguamento e a Conferência de Munique acontecem justamente para evitar uma expansão ainda maior da Alemanha. Mas, como todos sabem, isso foi em vão. Além de todos os outros antecedentes da guerra e da política de apaziguamento, também teve o Pacto de Anticomiterne. O Pacto de Anticomiterne foi um acordo que foi assinado em 25 de novembro de 1936 entre o Império Japonês e a Alemanha nazista, onde essas nações se comprometeram a tomar medidas para se proteger contra uma ameaça internacional comunista. Em caso de um ataque da União Soviética contra a Alemanha ou o Japão, eles se juntariam em um possível contra-ataque. O Pacto de Não Agressão foi assinado em 23 de agosto de 1939 pelos alemães e os soviéticos. Como o próprio nome já fala, não agressão, ou seja, não ter um conflito entre esses países. Esse pacto ele foi basicamente assim. A Alemanha, o Hitler, chegou para a União Soviética, o Stalin, e falou assim: olha, União Soviética, eu estou pensando em pegar o território da Polônia, porque é um território de meu interesse. Então, provavelmente, ao invadir, a França e a Inglaterra vai vir atrás de confusão comigo.
E eu peço que você não se envolva nesse conflito, porque se você não mexer comigo, eu também não mexo com você. A União Soviética, ela chega para a Alemanha e fala: ok, Alemanha, eu não irei me intrometer caso houver algum conflito, alguma guerra. Porém, eu tenho também interesse naqueles territórios. Então, o melhor a se fazer é a gente dividir a Polônia em duas zonas: a zona alemã e a zona soviética. Só que, até então, ficou tudo ok. Qual fato histórico marca o início da Segunda Guerra Mundial? Oficialmente é considerado no dia 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha decide invadir a Polônia. A Alemanha resolveu exigir um pedaço de terra da Polônia, o chamado Corredor Polonês. Esse pedaço de terra seria uma área de germanismo dentro da Polônia, ou seja, Hitler queria que os poloneses cedessem esse pedaço de terra para que Danzig ficasse diretamente ligado à Alemanha. Hitler invade a Polônia depois de várias vezes a França e a Inglaterra disseram para ele não fazer isso. Hitler e Stalin estabelecem um pacto que a União Soviética não iria opor nenhuma resistência junto aos poloneses. E que, após 17 dias da invasão alemã, a União Soviética invadiria a Polônia também. Depois do barraco já estar formado, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha. Depois da guerra ter sido declarada, o Hitler não parou por aí. Ele resolveu invadir a Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, aqueles países ali de cima, para conquistar matérias-primas para continuar na guerra. Depois disso, ele resolveu invadir a França. E detalhe, ele conseguiu, né? Aqui está uma foto dele perto da Torre Eiffel. Ele conseguiu basicamente conquistar metade da França. Uma parte ficou com a política colaboracionista, que foi a República de Vichy. A outra parte estava meio que em conflito com ele. Já a Itália, ela estava mais ali do lado da África, tentando conquistar novos territórios. Só porque ela não se deu muito bem e ela acabou precisando da ajuda do Hitler. E o Hitler mandou para ele a Afrika Korps, que era basicamente a ajuda desse carinha aqui, que era conhecido como a Raposa do Deserto. Daí o Hitler não tinha mais o que inventar, né? Aí ele resolveu invadir nada mais, nada menos do que a União Soviética, na famosa Operação Barbarossa, em 1941. No começo ele até conseguiu conquistar alguns territórios. Mas é claro que a Rússia não ia deixar isso barato, então eles resolveram utilizar a tática da terra arrasada, que isso consistia basicamente em destruir tudo e qualquer coisa que os alemães poderiam usar contra eles durante a guerra. Fora o frio que estava fazendo na Rússia durante aquele período, coisa que os alemães com certeza não estavam contando com isso. Resultado, muitos deles morreram de frio e de fome, e o Hitler perdeu para a União Soviética, tendo que recuar suas tropas. Os japoneses estavam basicamente na sua política expansionista, porque eles não tinham com quem competir muito ali perto deles. Daí eles resolveram tirar os Estados Unidos ali de perto deles. Resultado, eles invadiram o porto de Pearl Harbor, que estava ali no Havaí. E os Estados Unidos, um dia depois, declarou guerra para o Japão, né? A Jéssica falou, os Estados Unidos entraram na guerra. E agora quem vai entrar na guerra também, ó? O Brasil vai entrar na guerra também. Por quê? Porque os Estados Unidos vai oferecer algumas coisas para o Brasil, como uma companhia siderúrgica. E essa companhia siderúrgica, ó, em troca dessa companhia siderúrgica, o Brasil ia ter que fornecer alguns recursos para os Estados Unidos, como ferro, borracha e essas coisas do tipo, e alimentícios, como café, que a gente tinha de sobra. Então aí, né, o Brasil ia ter que transportar por navios, né? E aí, cara, os alemãos ficaram sabendo disso e detonaram diversos navios do Brasil. E aí aconteceu isso aqui, ó. Mesmo, para quem não tá acreditando, o Brasil anunciou guerra contra os países do eixo. E aí, dessa forma, eles foram para o campo inimigo, dominaram alguns territórios, eles juntamente com os italianos, e dessa forma... Mas o jogo vai virar quando, em 1941, os Estados Unidos da América e a União Soviética entram no conflito. Com essa entrada, a Guerra da Ásia junta-se com a Guerra da Europa. E depois disso vão seguir-se uma série de vitórias decisivas para os aliados. No mar, os Estados Unidos vencem os japoneses. Em terra, a União Soviética vence as tropas nazistas na conhecida Batalha de Stalingrado. E também os aliados conseguem vencer as tropas nazistas também no norte da África. Vence o Afrika Korps. E em julho de 1943,
e os aliados derrubam Mussolini na Itália. Mas o principal avanço das forças aliadas vai dar-se no conhecido dia D, no qual as tropas aliadas desembarcaram naquela região da Normandia e seguiram até Berlim. Nesse meio termo, o Exército Vermelho estava desnazificando uma série de áreas do leste para o oeste. Resultado: tanto a pressão feita do oeste para leste, feita pelos aliados, quanto a pressão feita do leste para oeste, feita pela União Soviética, vai motivar a rendição alemã, que vai acontecer em maio de 1945. Porém, o Hitler já havia se suicidado em abril daquele mesmo ano. Porém, a batalha não acabou. Ainda estão lutando no Pacífico. Depois de tantas mortes e combates, o Japão ainda era o único eixo que tentava ganhar a guerra. Os Estados Unidos estavam atacando constantemente a Ásia. Por isso, os kamikazes, que eram pilotos suicidas, começaram a lançar suas aeronaves contra as embarcações inimigas. E isso causou muitas baixas para os Estados Unidos. A situação do conflito estava iminente, por isso, os Estados Unidos resolveram testar uma nova arma, a bomba atômica. O primeiro ataque foi na cidade de Hiroshima, e deixou cerca de 70 mil pessoas mortas. O segundo ataque foi 3 dias depois na cidade de Nagasaki, e deixou cerca de 80 mil pessoas mortas. Estima-se que, poucas semanas após esses ataques, cerca de 300 mil pessoas já haviam perdido as suas vidas. O imperador do Japão na época disse algumas coisas, como por exemplo, que os ataques estavam cada vez ficando mais violentos e que poderiam acabar exterminando a população japonesa e até a população mundial, por conta que não se tinha tamanho o dano que as bombas poderiam causar, já que Hiroshima e Nagasaki foram devastadas. Sim, o Japão declara sua rendição e a guerra chega ao fim cerca de 6 anos depois. Você sabia que a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos maiores conflitos de toda a história da humanidade, deixou várias consequências? Inclusive, você sabe quais foram elas? Uma das maiores consequências foi o número de mortes. Chegaram a ser 45 milhões e 35 milhões de feridos, só na Segunda Guerra. Inclusive a União Soviética foi a que mais foi prejudicada, porque saiu com 20 milhões. Pois é, né? Outra consequência da Segunda Guerra Mundial foi as mudanças que tiveram na geopolítica dos países, que por exemplo, uns como a União Soviética e tal, tiveram um pequeno desmanche, digamos. E alguns países ganharam independência, como a Polônia, e Itália e Romênia, Hungria, perderam a monarquia. E por último, mas não menos importante, tivemos o gasto que os países tiveram, que alguns saíram meio quebrados, falidos, e acabaram gastando um pouquinho a mais, que devido ao gasto todo somado deu em torno de 2 trilhões. Muito, né? Após a Segunda Guerra Mundial, foi decidido criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, uma organização para manter a paz, a harmonização entre as nações e países e resolver alguns conflitos, já que a Segunda Guerra Mundial trouxe vários problemas para a população mundial, principalmente com a perda de vários habitantes, já que a devastação foi imensa e vários países enfraqueceram muito em questão de economia e de população. Sinta pressão, neném!